página que você tem hoje? Então, eu decidi criar, porque assim, eu sempre fazia os vídeos pro ESPNW, mas eu fazia né? Porque era tudo por fora. Aí eu falei, bom, eu fui meio esperta. Eu falei, vou ser esperta, porque se um dia eles tiram esse site do ar, meus vídeos já eram. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um canal do YouTube, embedar tudo lá, e pelo menos se eles deletarem o blog, tá tudo lá, entendeu? Aí foi o que eu fiz. E ainda bem, porque eles mudaram o servidor e eu perdi várias matérias que eu tinha colocado no ar, mas os vídeos estão intactos. E aí eu só colocava... Tipo, eu não criei um canal oficialmente. Eu sempre tive um Gmail, né? E automaticamente você tem a conta do YouTube. Você jogava pra lá. Só jogava pra ter. Só que daí, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fiz entrevista com o Kainan e com o Hulk. O Kainan, ele tinha acabado de pegar a faixa marrom e ser campeão mundial. O Hulk estava começando, né, a carreira dele, né, tipo, deslanchar assim. Aí entrevistei o André, a Angélica e entrevistei o Guilherme Mendes. Aí, a entrevista... tudo no seu canal. Tudo no meu canal. E aí eu aproveitei para contar sobre a minha viagem também na ESPN e repercutir também as entrevistas na ESPN. Mas aí o que aconteceu? Chegou um ponto que eu falei assim, a entrevista do Hulk e do Kainan foram bem, ok, porque eles não eram tão grandes como eles eram hoje, como eles são hoje. Agora, a Angélica e o André, eles já tinham bastante entrevista em português. Bombou, mas não foi uau. Agora, eu sabia que a do Guilherme ia bombar muito, porque ele não dava... Na época, eu nunca tinha visto uma entrevista nova dele em português. E você foi na academia, né? E eu fui também, lá. né? Aí eu falei, eu vou ter que... Eu não quero, tipo, ter o canal com o meu nome, porque eu sei que, às vezes, tipo, tem um pouco de... Meio que preconceito. Assim, vou seguir essa pessoa, nem sei quem é, vou seguir o canal dela. Agora, se eu tivesse um nome... né, Jiu-Jitsu in Frames, por exemplo, as pessoas, tipo, não importa quem tá por trás, eu gostei desse canal. Aí, quando eu fui publicar a entrevista dele, que eu, tipo assim, decidi criar o logo e mudar o nome mesmo, e aí eu coloquei no ar. E aí bombou mesmo. Foi a primeira entrevista que bombou muito no canal, assim, até hoje tem gente assistindo. Caraca, muito bacana isso. Mas ficou ruim. Assim, não que ficou... De mas qualidade ficou ruim. É porque o nosso olhar é sempre crítico, né? A gente sempre olha o que ninguém tá vendo. Né? Mas de conteúdo ficou incrível, assim. E foi fácil entrevistar o Guilherme. Eu falo até hoje, assim, que eu senti que ele queria dar aquela entrevista, porque acho que por tanto tempo ele ficar lá, só falando em inglês, só fazendo coisa pro público americano e tal, às vezes... sei lá, sentia falta, né, de falar. Hoje em dia ele fala, né, muito mais com a mídia brasileira e tudo mais, mas na época nem tinha tanto, né? E aí ele deu essa entrevista, eu só soltava uma pergunta e ele ficava falando, tipo, muito bom, tempo, né? assim. Nossa, eu só fiquei assim, eu falei, nossa, nem precisava estar aqui do lado. Mas foi a entrevista que, tipo assim, me fez virar essa chavinha, né, de mudar o nome mesmo do canal. Algo bem legal também que você faz no seu canal, nós já assisti vários, é o famoso soltinho, A né? gente tem que fazer, aliás. É verdade. O próximo soltinho com o Natan. Você vai visitar nas academias, você fez com o Leandro, né? Muito bacana. Fiz com o Leandro. Nossa, a do Leandro é até meio... Foi a última entrevista, né, que ele deu, assim, eu nem imaginava. E, eu queria muito, muito fazer o soltinho. E eu já tinha ido na época que eles estavam treinando na Morumbi ainda, né? E daí, quando eu fui gravar lá, aí eu gravei com a Sábata, o Matheus Gabriel, o Nagai e o Leandro. Só que daí, teve um dia que eu gravei só com a Sábata, porque acho que o Nagai e o... Quem? Eu gravei o Rider também, mas eu gravei lá em São Bernardo. Enfim, eu gravei, tipo, um dia só a Sábata. Daí, no outro dia, eu falei... não no outro dia, mas na outra semana, eu falei pro Nagai e pro Matheus... vou aproveitar que eles estão aí, vou gravar. E já falei com o Leandro também. Aí, o Leandro tava exausto no final do treino. Foi, tipo... Era treino de competição. Aí, foi 10:06, assim, com um pouco intervalo e tal. Aí, todo mundo exausto. E naquele mood treino ainda. Não, foi uma cagada, aliás. Porque eu saí do treino. Eu treinei. Aí, você treinou também? Você fez treinei. 10:06? Eu fiz. Visita, né? Você não nega. Treinar, Aí, quando eu terminei, eu tava acelerada. E daí, os meninos acelerados foi a pior cagada que eu fiz. Fazer o soltinho depois de um treino de competição. Eu dei graças a Deus, no final das contas, que o Leandro falou... tô mó cansado, vamos fazer outro dia. Aí, no fim, nunca deu certo da gente fazer. E aí, quando ele foi lá, né... que ele ganhou o Mundial, ficou um tempo lá, daí ele gravou o podcast com o André, daí eu aproveitei e falei, Leandro, você tá me devendo soltinho. Daí ele tava exausto, porque eles falaram muito, né, no podcast. Foi depois do podcast? Foi depois. Caramba. Aí ele falou, não, vamos fazer aí. Aí, tipo, deu certo, assim. Então, tipo, acho que é uma das melhores legal, memórias, né? assim, que eu tenho, era pra ser mesmo, né? Porque a humildade que o Leandro tinha, né? Caraca. Bizarro, assim, porque ele tava cansado e o André ia levar ele não pra casa, mas acho que ele ia treinar na academia do Teles, acho que, sei lá, ele ia levar ele pra lá, alguma coisa assim.
E daí o Leandro falou, não, pode deixar, eu vou a pé depois, eu curto andar. Aí eu fiquei tipo, não, eu chamo um Uber pra você. Aí ele, não, eu vou a pé, vamos gravar aí. E aí a gente gravou, tipo, e ele mó paciência. E ele foi a pé? Foi a pé. Mas era muito longe o trajeto? Ah, não era longe, mas lá em San Diego tudo é meio longe, né? Porque vocês já foram pra lá? San Diego eu nunca fui, não. Mas é tipo assim... na Califórnia a gente Na Califórnia, foi. sim. Mais ou menos parecido, são né? longos. Gigantes. Os quarteirões E o são sol longos. de rachar na tua cabeça. Não, pra Então, gente, tipo... eu lembro pra gente ir no... Que a gente tava dormindo numa academia, 2018, né? 19, né? Foi por aí. Aí pra gente poder ir no supermercado, era tipo assim, 15, 20 minutos, mas o sol na cabeça. A gente voltava, tipo assim, exausto. E Não, só tinha dá. gente andando na rua. E todo mundo... mas é isso. Todo mundo tem carro. Não, Eu mas falei, é brasileiro, certeza, ou Com imigrante. certeza. Tá Não, a pé, mas assim. eu cheguei à conclusão, né, morando lá, que San Diego, pelo menos, não foi projetado para pedestre, porque não tem luz. Tipo, você vai dirigir nos lugares à noite, assim, não tem luz, quase não tem calçada. Mas, enfim, Leandro foi o pedestre, ele Foi foi. o pedestre. Não era longe. Ele, 15 minutos. Só que, são 15 minutos eternos, assim, sabe? Você quando tá acostumado, né? Exatamente. Com carro e tal. Não, mas ele foi, gravou soltinho e ainda bem. E vocês fazem uma conversa antes, né? A também, gente né? conversa. Eu gosto, assim, de fazer mais, assim, só meio que introduzindo o atleta, porque tem gente que, querendo ou não conhece, né? E aí, às vezes, tem algumas coisas legais pra contar, eu conto, mas eu gosto que seja curtinho. Daí, o soltinho tem 4 minutos. E aí, depois, eu escolho uma posição, assim, ou o atleta mesmo escolhe pra mostrar, né, no final, pra explicar. Faz tempo que eu não gravo, nem lembro qual foi o último. Acho que foi com o Jonathan da AOJ. O próximo tem que ser. O próximo é vamos seu. fazer, Vai preparando, vai preparando. Eu vou até treinar mais. Tem que pegar devagar comigo, hein? Fico com medo agora. E quando eu fui fazer com o Reader, que ele não quis fazer de 4 minutos, não. Ele falou que 4 minutos não era rola de verdade. Quis fazer 6. De 6, Nossa senhora, que arrependimento. Daquele tamanho birimbolando ainda. Eu falei, que é isso? Que o cara do seu tamanho tá birimbolando? Mas é divertido. Acho que, já deve ter umas 30 edições, assim. Pô, que legal. E eu tive chance de, rolar com os melhores do mundo, né? Até hoje. E assim. é muito legal o do Leandro, que você começa abrindo os braços do bacana. jeito que ele faz, ele girando, né? Cara, achei sensacional. Tinha que ter, né? Tinha que ter. E aí foi o dia que eu descobri que eu tinha um lado ruim de passagem. Foi o dia que eu descobri de verdade, porque eu sempre estava tentando passar pro lado direito. Agora eu já nem sei mais qual que é o meu lado ruim. Mas enfim, eu tava tentando passar pra um lado e ele me levava pro outro. E eu ficava, porque tipo assim, às vezes você tá De treinando... qual guarda ele? Ele fazia bastante da riva invertida e tal. E ele gostava de segurar a calça, né? E aí ele ia. E aí eu tentando ir pra um lado, ele me levando pro outro. Daí eu falei, toda hora, você tá tentando me levar pro outro lado dele. Meu lado bom. Aí eu falei, então eu já percebi que eu tenho um lado ruim. E é bom, eu gosto do soltinho que eu aprendo também. Porque daí, depois disso, eu comecei a prestar atenção que eu percebi que eu sempre queria levar a pessoa pra um lado. Se a pessoa me levava pro outro lado, já era pra mim. E foi o que aconteceu com ele, né? E ele sempre levando pro lado bom, mas surreal, assim. Tipo, muito técnico, sem fazer nada de força e soltinho, né? Famoso soltinho, né? Soltinho. Tem alguém assim que te surpreendeu também? Que me surpreendeu? Você achava que ia ser não. de um jeito e foi de outro? Não, surpreendeu não, porque eu já sabia que ia acontecer. E aconteceu muito, mas eu fiz com o Xande. O Xande me deu 3 estrangulamentos, daquele que ele sempre dá, sabe? Tipo, meio cruzado. Toda posição que eu ia, ele dava. E eu já sabia que ele era bom naquilo, óbvio, né? Mas... ele pegou umas 3, 4 vezes, assim. Eu falei, mas era só um soltinho. Aliás, deixava o pescoço, tinha que pegar. Mas ele, tipo... Não teve soltinho com ele. Não teve soltinho. Mas foi bom, assim. Fiz com o Felipe, que ele deu... Nossa, o Felipe Andrew foi o primeiro que eu fiz. Aí, quando ele foi ensinar, ele deu triângulo, né? 300 milhões de vezes. Na verdade, surgiu lá, né? O soltinho. Porque eu fui fazer um treino normal. Fui eu, o Matheus, aí tava a Letícia... Aí tava a Luciana e o marido da Lu também. E aí a gente falava, vamos fazer um treino, normal, treino. Não era nada pra gravar. Mas, aí eu já falei pra Letícia, vou fazer um vlog. Aí a gente gravou tudo. E aí, quando eu fui rolar com o Felipe, eu gravei. Daí eu falei, o soltinho vai surgir aqui. Aí eu gravei, assim. Aí no final, eu falei, vai, ensina aí uma posição. Aí a gente fez meio que em pessoal, assim. E daí ele mostrou o triângulo. Quando ele entrou o triângulo, sabe quando a pessoa tá te mostrando uma posição... Aí não é que você não quer bater, mas você esquece de bater. E aí eu esqueci de bater. Aí ele, você não vai bater não, você vai apagar. Aí eu, e eu realmente... Sabe quando você tá, tipo...
que a língua pra fora. Você tava pensando, ele vai soltar, né? O primeiro que eu pensei que ele ia soltar. E segundo que eu tava prestando atenção nos detalhes e eu quase esqueci de bater.